Olá, eu sou o professor César Martinez, da Universidade Federal de Pelotas, e essa é a segunda videoaula sobre como aprender a fazer um projeto de pesquisa. Depois de termos estudado a importância do tema de pesquisa, vamos conhecer os elementos de um projeto de pesquisa, partindo pela formulação do problema de pesquisa, a revisão da literatura científica sobre o tema, a definição de objetivos de pesquisa, a construção de um marco teórico e conceitual, com as principais teorias e conceitos que fundamentam esses objetivos, a construção de um desenho metodológico que explique a produção de dados, o compromisso ético e o tipo de análise empregada, os resultados esperados desta pesquisa e o cronograma de execução de cada uma dessas etapas. Novamente, esse modelo não é uma receita, mas cada um desses elementos tem importância fundamental no desenvolvimento de um projeto científico. Para que nós entendamos o que é um problema de pesquisa, eu vou tomar um tema de pesquisa que é um tema bastante amplo e abordado por diversas áreas, que é o tema migrações. O primeiro a se fazer é definir a partir de qual campo epistemológico eu vou tratar esse problema. O tema migrações, por exemplo, ele pode ser abordado a partir de diferentes campos, tanto de campos disciplinares, como é o caso da antropologia, da geografia, da sociologia, como de campos interdisciplinares, como os direitos humanos ou os estudos de gênero. Posteriormente, eu preciso argumentar para a pessoa que está lendo o meu projeto de que o meu tema ele tem uma relevância, ele tem um impacto social. Então, para isso, eu vou ter que usar dados e eu vou ter que usar argumentos. Por exemplo, eu posso argumentar que a migração é um problema porque houve um aumento súbito de certo fluxo de imigrante de dada região a outra. Eu posso argumentar que a migração é um problema porque as leis do meu país não são suficientemente elaboradas para dar conta da realidade e da complexidade de um migrante. Eu posso argumentar que a imigração é um problema porque ela vem associada a posturas racistas, xenófobas. Ou seja, conforme eu vou narrando, construindo o meu problema para o leitor do meu projeto, tem que ficar claro que esse problema vai se entrelaçando com o próprio objeto de pesquisa do campo ao qual eu estou propondo o projeto. Por exemplo, se ele é um projeto ao campo da geografia, este problema tem que ter um cunho espacial. Se ele é um projeto no campo do direito, este problema tem que ter um cunho legal. O terceiro passo é a revisão de literatura. Eu preciso mostrar ao leitor do meu projeto o que foi feito e o que não foi feito desde o meu campo disciplinar para trabalhar com aquele problema. Uma vez feito isso, eu consigo mostrar qual a relevância do estudo que eu estou propondo e lançar a questão de pesquisa. Agora perceba uma coisa. O que nós fizemos até aqui foi definir um tema, propor um problema a partir desse tema, situar esse problema num campo disciplinar, fazer uma revisão de literatura deste tema e apontar uma questão de pesquisa. Estes elementos, se eles forem colocados no papel, eles vão dar origem a uma introdução de um texto acadêmico. Pode ser a introdução de um artigo científico, pode ser a introdução de um trabalho de conclusão, pode ser a introdução de uma dissertação ou tese. Um dos elementos de persuasão do texto acadêmico, muito utilizado também entre jornalistas, é o gancho narrativo. O gancho narrativo é quando o autor utiliza certos recursos textuais para induzir a uma ideia sem necessariamente dizê-la diretamente. Por exemplo, se nós fôssemos escrever a nossa problemática a partir do nosso tema de exemplo, as migrações, nós poderíamos falar sobre o imaginário de globalização que existe pós-queda do Muro de Berlim, que induz a um mundo livre, um mundo aberto, um mundo sem fronteiras, mas chamando a atenção de que nunca se investiu tanto em segurança e controle de fronteiras.
Isso vai induzir o leitor do projeto de que eu tenho uma postura crítica sobre a globalização, que eu denuncio um fortalecimento da fronteira e que isso em algum momento vai criar empecilhos, vai criar obstáculos ao migrante, à pessoa que está se deslocando. Vamos usar um exemplo de um artigo científico chamado Análise de Índices de Ecologia da Paisagem do Núcleo Atalaia Dama Branca, que foi publicado na revista Geografia Meridionalis, que é a revista eletrônica do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Pelotas, para analisar a construção, a formulação, a escrita de um problema de pesquisa. Depois aqui de um resumo, né? Então vocês podem ver, aqui está o resumo, as palavras-chave, né? O artigo da autoria da Juliana Vasconcelos Veronese, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e de outros dois autores. Nós temos o resumo em inglês, o abstract, e aqui começa a nossa introdução, que é o nosso objeto de análise. A introdução começa com a seguinte frase: as zonas costeiras são consideradas regiões de baixa resiliência, em especial por conta da intensa instabilidade morfossedimentar, devido à dinâmica ambiental acentuada, resultado da interação de diversos agentes que realizam rápidas modificações. Então, eu não li o artigo, mas eu consigo ver que na primeira frase já existe uma referência a este ambiente que é instável, que é dinâmico, que realiza rápidas modificações. Então eu consigo ver que ele é um ambiente diferente de outros ambientes. Aqui já há uma indução à instabilidade, à fragilidade deste ambiente. Somado ao elevado grau de ocupação humana, torna-se necessário a elaboração de estratégias ambientais. Então aqui eu estou falando que, em função do que eu disse antes, em função dessa instabilidade, eu preciso definir estratégias para a utilização racional dos recursos naturais e conservação dos ecossistemas existentes. Nessas áreas encontramos maior grau de ocupação humana, se comparado com outras regiões. Aqui não está dito diretamente, mas o que nós podemos entender? Que este grau de ocupação humana vai ser um fator para acentuar este impacto, este dano ambiental. Então, aqui a autora, juntamente com os coautores, está nos dando uma dica do que vem adiante dentro desse artigo. Legalmente, então aqui já começa a palavra a mostrar que este é um parágrafo que vai se dedicar a um marco legal, né? Quais são as normativas, as diretrizes que regem legalmente os espaços costeiros. Para posteriormente fazer uma referência específica ao ecossistema, à lei do objeto em questão, né? Então, a conservação dos ecossistemas e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Posteriormente, a autora e os coautores seguem. A expectativa é que esses esforços de criação das unidades de conservação possibilitem mudar o conhecimento local, as atitudes e o comportamento. Então, vocês podem ver que ela está se referindo a vários autores e várias legislações que tratam do tema. Ela está dizendo quais são já o que é o universo conhecido dentro desse tema. Na sequência, ela vai dizer: porém, na prática, as unidades de conservação vêm enfrentando inúmeras dificuldades de efetividade na sua gestão. Novamente, ela ressalta que há problema, que a legislação e as ações existentes não são suficientes para garantir a saúde ambiental desses ecossistemas. Os problemas fundiários nas áreas protegidas, a escassez de infraestrutura básica e os funcionários atuantes na elaboração das políticas e estratégias, assim como na fiscalização, ausência de plano de manejo e alocação de recursos insuficientes para implantação e manutenção, são tidos como os maiores desafios e lacunas na efetividade das unidades de conservação no Brasil. Então aqui ela toma autores que já estudaram as unidades de conservação
e ela lista quais são os principais problemas. Então ela elenca o que a literatura traz para dar mais relevância ao tema dela, para dizer por que é importante seguir pesquisando, seguir estudando unidades de conservação, porque elas ainda não dão conta de conservar e de manter, de ter um manejo sustentável. Na maior parte dos parques, a falta de eficiência se deve à ausência de participação de diferentes atores na gestão das unidades de conservação. Então aqui ela está dizendo que já está dando um indício, fundamentada na literatura, do que está faltando. Ela já está nos indicando para onde vai o trabalho. Do ponto de vista social, a criação de uma unidade de conservação é basicamente um conflito de uso. Portanto, o envolvimento da comunidade local e de grupos interessados no manejo de recursos naturais é crucial para entender as partes de uma realidade complexa sobre as populações envolvidas com a unidade. Aqui, novamente, ela reforça a importância de construir um plano de manejo que envolva atores locais. Mesmo sem dizer diretamente sobre o que é o estudo, até aqui a gente já consegue entender para onde os autores nos levam com o texto. Até que chega no objeto do texto, que dá título ao artigo. O Parque Estadual da Costa do Sol é a primeira unidade de conservação de proteção integral implantada na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, e o primeiro do país a funcionar com um sistema de cogestão com os municípios envolvidos. Então, aqui o que ela faz é justificar a escolha do estudo de caso dela. Esse artigo se dedica a analisar essa realidade, e essa realidade se justifica dentro da literatura, dentro do marco legal que ela já apresentou, como um lugar ideal para analisar o problema que ela está colocando aqui como relevante. Nossa videoaula de hoje fica por aqui, mas eu convido vocês a acompanhar a terceira aula deste curso, que vai tratar da construção de objetivos de pesquisa. Muito obrigado e até breve.